A paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Hoje nós chegamos ao final do terceiro trimestre, relacionado às lições da escola dominical, que traz o tema, baseado no livro dos Reis, primeiro e segundo livro, que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à sua infidelidade. Após a ascensão de Salomão, seu reinado de 40 anos, ele começa bem, mas nós vamos ver que ele vai quebrar alguns princípios relacionados a Deus, a sua palavra, aonde o reino é dividido. O povo hebreu tem 2 tronos, 2 coroas. O reino do sul vai ficar com a casa de Davi, e a tribo de Benjamim faz parte ali do domínio da tribo de Judá, e as demais tribos que vai seguir a casa de Jeroboão vai ter 8 dinastias. Nós vamos ver que o reino do norte, o cativeiro assírio, ocorre em 722, embora Deus advertisse, chamasse o povo ao arrependimento, nós vamos ver que não ocorre. No ano 722, após a queda de Samaria, o reino do norte deixa de existir, fica o reino único com Judá governando Ezequias. Nós comentamos sobre alguns reis. Todas essas aulas você pode, nesse canal, você está assistindo, está participando dos nossos resumos. Todos eles ficam aqui gravados. E hoje nós vamos adentrar na última lição, que vai falar sobre o cativeiro de Judá. É quando Deus ele disciplina o seu povo. A leitura está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 24 e o capítulo 25. Embora nós temos também Crônicas, comenta sobre esses eventos, e Jeremias, Ezequiel também vai relatar em relação ao cativeiro. Na aula passada nós comentamos sobre a reforma que implantou Josias ali no reino de Judá, aonde o exílio, o cativeiro que estava próximo, ele é retardado, mas após a morte de Josias, nós vamos ver que 3 dos seus filhos e um neto vai reinar ali em Judá. Nós temos Jeoacás, vai reinar 90 dias, depois Eliaquim, que tem o nome mudado para Joaquim, vai reinar por cerca de 11 anos. O seu filho de Joaquim vai reinar 3 meses e 10 dias. Depois Ezequias, que é o terceiro filho de Josias, também vai reinar por cerca de 11 anos, até que venha ocorrer o cativeiro. O que nós aprendemos com Josias é que nós temos que ser comprometidos com Deus, e isso ele fez. Só que infelizmente o povo não se rendeu totalmente a Deus. Então é perigoso, meus irmãos, quando não há uma entrega totalmente de todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento ao Senhor, porque nós ficamos vulneráveis às obras da carne, à concupiscência deste mundo e até mesmo os ataques do inimigo. E nós vamos ver que a nação ela não se rende totalmente. Após a morte de Josias, os sacerdotes, o povo, volta a um estilo de vida contrário à lei de Deus. Os seus filhos não seguem o seu caminho, também têm a sua resistência
em ouvir aos profetas. Então, o que nós vamos ver é o cenário, a grande força que existe é Egito e Assíria de um lado, eles se gladiando para ver quem assume a supremacia ali de Canaã. Ocorre que quando Josias morre, o seu filho, Joacás vai assumir no trono. E quando ele assume o trono, ele vai ser levado para o cativeiro. Ele é destronado com 3 meses. Faraó Neco vai levar ele para o cativeiro no Egito, aonde ele vai morrer por lá, não vai retornar para sua terra. O seu irmão Eliaquim, que vai ter o nome mudado pelo faraó, mostrando que ali quem manda é ele muda o nome do rei. O reino de Judá fica subjugado aos egípcios. E nós vamos ver que mesmo diante dos profetas que se levantaram, chamaram o povo ao arrependimento, nós vamos ver que o povo não se curva diante de Deus. Os profetas denunciaram ali, meus irmãos, o pecado, denunciaram ali os maus caminhos que eles estavam andando, chamando ao retorno. E nós vamos ver que eles não deram ouvido à voz dos profetas. Os profetas foram rejeitados. A palavra de Deus, ela não foi aceita, porque até então nós vamos encontrar muitos falsos profetas nesse período. Enquanto Jeremias chamava o povo para endireitar as veredas, que o povo seria levado para a Babilônia por causa da idolatria, por causa das injustiças sociais que eles estavam cometendo, nós vamos ver que levanta falsos profetas dizendo, que por o templo estar ali em Jerusalém, a cidade não seria abalada. Então, em vez de confiar em Deus e de se arrependerem, eles estavam confiando no templo, da qual eles achavam que não seriam levados cativo. Eles já tiveram experiência no passado. Então, eles estavam colocando uma fé num amuleto, uma fé em um templo, um monumento, podemos dizer, que havia ali na cidade. Porque quando os filisteus estavam guerreando contra Israel, nós vamos ver que eles estavam ali caminhando em desobediência à palavra, e durante a batalha eles levam a Arca da Aliança na frente, achando que a arca estava junto, que eles não perderiam a batalha. Mas a batalha não foi perdida, não foi porque a arca estava ali, a batalha foi perdida porque eles estavam em pecado. Então não adianta eles mostrarem uma religiosidade em uma fé voltada ali num templo, uma fé mística de que a cidade não seria destruída, que eles não seriam levados cativo, ouvindo a voz dos falsos profetas. Então nós vamos ver que quando a adoração ela não é sincera, quando não há uma rendição total ao Senhor, nós vamos ver que a disciplina ela vem. Então a disciplina ela chega até os habitantes ali de Jerusalém, ela vai chegar sobre os líderes ali de Israel. Então nós vamos ver que quando havia a batalha entre os egípcios e os assírios, quem acabou fortalecendo foi os caldeus, os babilônicos. Então a Babilônia, numa investida, ela vai derrotar os assírios no ano 612. Os assírios serão derrotados pelos caldeus. E nós vamos ver que a Babilônia ela vai entrar numa batalha ali em Canaã contra os egípcios. E os egípcios serão derrotados.
E quando os egípcios é derrotado, nós sabemos que o domínio dos egípcios passa para os babilônicos. Então eles exercem o domínio sobre Judá. Então Nabucodonosor, quando ele chega em Jerusalém no ano 606, alguns historiadores falam no ano 605, essa cronologia não é importante se é 606, o importante é que isso ocorreu, está na Bíblia e está na história. Nabucodonosor, ele subjuga ali Jerusalém, subjuga Judá. Então Joaquim promete pagar tributos ali relacionado com o domínio dos babilônicos, e para garantir que seria pago esses tributos, Nabucodonosor vai fazer a primeira leva ali dos exilados, onde vai levar os nobres, onde vai levar Daniel, Ananias, Asaías e Misael, que vai ter o nome trocado lá na frente, né, por Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde nós vamos ver que Deus vai dar vitória para esses 4 moços que são levados para a Babilônia. Só que Joaquim, ele vai se rebelar, vai ter um cerco na cidade, onde o seu filho assume o trono por 3 meses, Joaquim, filho de Joaquim. Então Josias teve 3 filhos, né? Eliaquim, que teve o nome mudado para Joaquim, e Zedequias, na verdade era Matatias e teve o nome mudado para Zedequias, ali pelo rei da Babilônia. Então nós vamos ver que eles não se curvam. Quando o profeta leva a palavra de Deus para que ela fosse lida diante do rei, aquilo que aconteceu com Josias, que quando Josias ele ouve a palavra de Deus, ele se estremece, ele rasga as suas vestes, ele se humilha. Mas quando Jeremias leva a palavra até o rei, nós vamos ver que o cenário é contrário. Ele não se humilha, ele não se rende. Ele vai queimar a palavra de Deus, a mensagem, ele queima a mensagem. Ele manda prender o profeta. O profeta é preso ali por ter profetizado a respeito daquilo que estava acontecendo. Então, Jerusalém, o seu povo, não se rende. Eles andam aqui no caminho da desobediência, praticando tudo aquilo que é abominável contra Deus. Então, mesmo os profetas avisando, eles tendo oportunidade de se arrependerem, eles não se arrependem. Entra pelo caminho da apostasia. Então, muitos exemplos ocorreram para que eles mudassem de procedimento, mudassem de vida, né? Tinha até o próprio exemplo do reino do norte, que foram destruídos, foram levados para o cativeiro por causa da desobediência a Deus. Só que Judá não se rende, não se curva. E chega o momento, meus irmãos, da prestação de conta. Então, a taça da ira de Deus já havia se enchido. Então chegou o momento que dá retribuição. Então aquilo que eles semearam, eles seriam ali alcançados pela lei da semeadura. Então, Zedequias, ele não ouve o profeta Jeremias. Jeremias fala para ele se render, ser obediente ao rei da Babilônia, mas ele busca uma aliança, em vez de buscar um concerto com Deus, ele busca uma aliança com o Egito. Nós vamos ver que Nabucodonosor vai vir mais 2 vezes sobre Israel, além do ano 606, ele vem no ano 597, ele vai levar cerca de 10.000 cidadãos para o cativeiro. Entre esses está o profeta Ezequiel. Mas na 3ª vez que ele vem, no ano 587, nós vamos ver que a cidade ela vai ser cercada por 1 ano e 6 meses.
mesmo diante desse cerco de 1 ano e 6 meses, onde havia fome, havia peste, havia sofrimento, havia dores, o povo não se rende a Deus. E o exército ali dos babilônicos vão conseguir uma brecha, vão entrar dentro da cidade. Então 1/3 da cidade vai ser morto à espada, 1/3 morreu com peste, fome, e 1/3 vai ser levado para o cativeiro. Zedequias, ele tenta fugir, mas ele vai ser preso ali pelo exército de Nabucodonosor e vai ser levado perante a presença do rei. Ele vai ter todos os seus filhos degolados na sua frente e tem os seus olhos vazados. E a nação, ela é levada para o cativeiro. A cidade é destruída, o templo é queimado, é roubado todos os tesouros. Então Deus permite que o templo seja saqueado, seja queimado, seja profanado, para que o povo aprenda a confiar em Deus, não em uma fé mística, mas uma fé centrada nele, que é soberano, que pode todas as coisas. E o profeta vai dizer lá no livro das Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus poderia ali permitir que todos eles fossem mortos, fossem destruídos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, mostra que a sua bondade, o seu amor para com o povo, permitindo que eles retornassem, fossem levados para o cativeiro. E o profeta profetiza que eles ficariam lá por 70 anos. Por que 70 anos? Então passaram-se 490 anos. E aí você divide 490, dividido por 7, que era o ano sabático, né? Que era o ano, cada 7 anos a terra tinha que ser descansada. Então eles seriam levados e ficariam 70 anos no cativeiro. Mas lá no cativeiro eles aprenderam muitas coisas. No cativeiro houve o retorno para o livro da lei. Foram criadas várias sinagogas em várias cidades onde que eles estavam, para que no dia de sábado eles pudessem estar estudando a palavra de Deus, para que no dia de sábado eles pudessem estar relembrando que eles precisam obedecerem a palavra. Foram criadas muitas festas, dias de jejum, aonde o povo voltou a buscar a Deus. Mas passados 70 anos, eles vão retornar para a sua terra, vão retornar ali para o local da sua promessa, porque fiel é aquele que prometeu. Então Deus, meus irmãos, Ele nos ama, e por nos amar, Deus nos corrige, nos disciplina, para que nós possamos fazer a sua vontade, o seu querer. Então nós estamos terminando esse trimestre. Então na próxima aula nós vamos comentar sobre a nova lição que nós vamos estar estudando durante esse 4º trimestre até o final do ano. Então, você que ainda não é inscrito, você pode ficar inscrito no nosso canal, porque assim como quando nós postarmos um resumo das lições, das aulas, você poderá estar assistindo, poderá estar participando, tendo conhecimento mais amplo da palavra de Deus. Então que Deus continue guardando a sua vida, guardando a sua casa, guardando a sua família, e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.